Olá! No vídeo de hoje eu vou dizer que livros eu concluí em setembro. Bom, comecei setembro concluindo Uns e Outros Contos Espelhados. Essa foi a edição comemorativa de aniversário da TAG, uma edição especial que tinha alguns contos de autores clássicos como Tolstói, Machado de Assis, Clarice Lispector, autores mais antigos, mais consagrados, e alguns contos espelhados, contos de autores contemporâneos que também são muito reconhecidos, inspirados nesses contos anteriores. Então alguns dialogavam com a história, mudando o foco narrativo, outros faziam uma história completamente diferente, só com o mesmo tema. As pessoas aqui foram bem, dialogaram de modos bastante variados. Eu não amei o livro, eu gosto muito de contos, talvez estivesse com a expectativa um pouco alta. Eu gostei muito de alguns contos, a grande maioria dos autores mais consagrados. Embora vários dos autores contemporâneos eu goste muito também. Mas a coletânea foi um tico assim decepcionante pra mim. Eu gostei muito dos contos do Machado, que é um autor cujos contos eu já sou muito fã. E o da Clarice Lispector eu achei um conto espetacular, Os Desastres de Sofia. Gostei do conto do Hemingway, mas não achei nada extraordinário. Deixa eu ver mais de quem. Do Tolstói, gostei também, mas é aquilo. Alguns, mesmo dos autores mais consagrados, nem todos eu amei. Por exemplo, do James Joyce, não amei, enfim. O que eu achei dos contos espelhados? O meu favorito, assim, de longe, é o da Eliane Brum, que é o que dialoga com a Clarice. Pra mim foi o mais forte, foi o mais perturbador. Gostei muito do diálogo, do modo como ela dialogou com a Clarice, porque assim, foi visceral, mas foi autêntico. Ela foi uma das que apenas trocou o foco narrativo, né? Tirou de um personagem e colocou no outro, um outro personagem que já estava no conto da Clarice. Mas assim, o modo como a Eliane Brum escreve é maravilhoso. Eu gostei do estilo, gostei das imagens que ela criou. Muito perturbador, porque é um conto que envolve uma coisa assim um tanto polêmica. Mas gostei muito. Os outros contos, eles me pareceram escritos um pouco na pressa, ou não sei se os autores ficaram um pouco intimidados diante de tanta responsabilidade. Mas o que acontece? Alguns pontos eu achei apenas ok, e outros eu achei ruins, assim, porque a coletânea ela ficou com um pouco de ar de textão do Facebook, porque ela tratou questões políticas, questões importantes, de um modo muito panfletário. Eu acho que dá para tratar de questões importantes políticas na literatura, sim, mas isso demanda talento, trabalho, porque se o texto fica excessivamente assim proselitista, fica muito panfletário, é quase como se ele reduzisse, ele subestimasse o leitor, porque ele meio que tá dizendo pro leitor o que o leitor tem que pensar. E eu prefiro quando a história te conduz, quando a história te sugere e deixa a conclusão a seu cargo. Então isso me incomodou, porque eu fiquei sentindo que vários contos estavam querendo dar uma lição de moral. E eu não curti isso, não leio literatura para receber lição de moral. Mas foi uma pena, na verdade eu até vi que muita gente gostou desse aspecto do livro, mas é porque minha relação com a literatura não é essa, não é isso que eu tô esperando da literatura. Eu gosto que as questões sérias sejam discutidas, mas não no modo lição de moral. Então isso me incomodou. Bom, depois eu li um livro de que eu gostei muito, um livro do Camus que eu ainda não conhecia, que é A Queda, e que é um pequeno livro, porém muito profundo, um livro denso, bem denso. E eu já falei dele aqui no canal. Ele tem esse formato de monólogo, é um diálogo, mas que mais se parece um monólogo, porque a gente só ouve um dos interlocutores. E ele vai falar um pouco sobre postura de vida, né? E uma postura, ele vai falar da postura dele, a postura que ele tinha,
e uma postura que ele acaba adotando depois de presenciar um evento trágico, um evento traumático. Então ele avalia muito a superficialidade das suas atitudes, das suas escolhas. Eu gostei demais desse livro, eu gosto muito do Camus, é um livro que eu recomendo bastante e vou deixar o vídeo aqui para vocês conferirem se interessarem mais. Depois, pro Leia Mulheres, eu li um livro muito bom, que foi o Distância de Resgate, da Samantha Schweblin, autora argentina, né? E eu gostei muito, é um livro sobre o qual eu conhecia muito pouco, um livro sobre o qual não esperava grandes coisas, porque assim, nunca tinha lido nada da Samantha Schweblin, pouquíssima gente tinha falado dela pra mim. E que livro, gente! O livro é muito perturbador, um livro tenso, é um livro sobre a ansiedade de uma mãe, em relação ao que pode acontecer com a sua filha. E é um livro estranho, assim, o livro é fantástico, o livro tem terror, o livro tem suspense, e, enfim, é difícil descrever o livro em poucas palavras, né? Na verdade, o livro já está resenhado, vou deixar o link aqui se você se interessar. Mas basicamente tem essa mãe que foi passar férias numa espécie de interior ou campo da Argentina com a sua filha, e coisas estranhas acontecem. Ela conhece uma mulher que começa a contar histórias muito esquisitas pra ela, histórias que envolvem o sobrenatural, e essas coisas vão acabar afetando ela de algum modo. E ela entra nesse nervosismo em relação ao que pode acontecer a ela, especialmente a sua filha. Então, assim, muito tenso, situações de terror envolvendo crianças, o que é mais apavorante ainda. Então, assim, e que narrativa poderosa, bem escrita, bem construída, eu gostei muito. É um suspense do tipo aberto, né? Se você curte suspense, saiba que ele não vai te explicar certinho o que aconteceu. Mas acho que é um livro que ele transita entre esses gêneros, né? O fantástico, o suspense, o terror. E ele é um livro que prende. Mas não vai te dar respostas fechadinhas, tá? Depois eu li um livro muito querido, que foi o Relatos de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa. Eu recebi esse livro da editora, ele saiu aqui no Brasil pela Alfaguara, e que coisa gostosa esse livro, gente. Ele vai narrar a história do Nana, que é um gato que tá fazendo uma viagem com seu dono, Satoru. E a gente vai conhecendo assim gradativamente, né? Vai tendo acesso gradativamente à história do Satoru, conforme o Nana vai contando, porque eles estão atravessando o Japão e visitando pessoas importantes para o Satoru. O Satoru não pode mais ficar com o Nana, ele é assim, foi ele que adotou o Nana. E fica esse mistério, não tão mistério, porque você descobre meio rápido porque ele não pode mais ficar com o Nana. Mas o gato é ótimo, gente. Um gato perspicaz, um gato cheio de personalidade, um gato que vai dar esporro nas pessoas, dos outros animais, um gato crítico, um gato bem virginiano, assim. E eu me diverti muito. Esse livro, ele tem momentos que você vai rir muito, mas também tem momentos que vão a parte do seu coração. É um livro leve, mas é um livro leve sobre coisas sérias, então assim, gostei bastante. Foi uma ótima leitura para esse mês, que é o mês do meu aniversário, assim, acho que me dei esse presentinho, que foi ler uma coisa fofa, querida, com gatinhos. E também já tá resenhado, vou deixar o link aqui. Esse mês eu tive a felicidade de ganhar um livro de poesia de presente. Faz tempo que eu não falo de poesia aqui no canal. E a Pipa querida, a Paula do blog Pipa Não Sabe Voar, a gente chama ela de Pipa, me deu esse livro, o Ultraviolenta. Ele tem um subtítulo, Poemas para Picar e Comer com as Mãos, adorei. E ele é da Pilar Blum. A Pilar é uma poeta carioca, mas eu não sei se ela vive no Rio ainda, porque aqui tá dizendo que o coração dela também é paulistano, também é goiano. E também diz aqui que ela é mediadora do Leia Mulheres em Goiânia, então acho que ela mora lá. Eu gostei muito dos poemas da Pilar, não conhecia, nunca tinha lido. Esse é o primeiro livro dela, embora ela já tenha poemas publicados em várias coletâneas. Ela é bem ativa, assim, né, nesse movimento de poetas e saraus e sites. Ela tá sempre publicando e participando. E eu gostei muito dos poemas. A Pilar consegue escrever poemas que são fortes, trabalhar bem as imagens fortes. Eu gosto que ela não... Tem uma tendência poética contemporânea que não me agrada, que é a poética da sacadinha, aquela poesia assim meio publicitária, meio piadinha, meio... sabe, não curto isso.
E ela não tem isso. Os poemas dela são sobre coisas sérias, coisas viscerais, embora a poesia dela seja muito precisa. Ela tem um domínio bacana da linguagem, não é uma poesia excessiva, e ela tem bons momentos de surpresa, o que é difícil, dá muito trabalho de alcançar num poema, que é você fazer um poema que é curto, é preciso, é certeiro, mas que ainda te surpreende no final, assim, ele não é óbvio, né? Isso é bem difícil, então mostra que ela é uma ótima poeta. Eu vou ler 2 poemas aqui para vocês terem uma ideia. E eu, um tanto louca, um tanto tonta, escrevendo em vermelho sua transcendência. Nessas linhas, que outros vão ler, um misto de úlcera, um misto de cólera. E a certeza de que esta pele opaca não me cabe mais, não me suporta. Era cinza a vontade de morrer. O concreto, o desafeto, o desespero. Cortou os pulsos na direção errada. Ser pega no flagra era pior do que sobreviver. Bom, então gostei muito, Pilar, parabéns pelos poemas, e Pipa, muito obrigada pelo presente. E ele ainda veio com marcador, adoro marcadores que combinam com o livro. Eu tô tentando aqui descobrir a editora, eu acho que é Cotter Editorial, pelo que tá escrito aqui, tá? E a edição tá bem bacana, muito legal, recomendo. Para terminar o mês, me presenteei também com uma releitura de um livro que mora no meu coração, que é A Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery. Eu li esse livro, não sei, uns 3 ou 4 anos. Quem me deu esse livro de presente foi Denise. Denise Mercedes, do canal Sendo de Literatura, segue sendo a pessoa que me presenteia com livros maravilhosos. Muito obrigada, Denise, te amo, de verdade. E quando ela me deu esse livro, eu não sabia do que se tratava. Eu não conhecia a Muriel Barbery, não tinha lido sobre o livro, não sabia nada do livro. Nem sei, ela deve ter me dito que ele tinha a ver comigo, porque eu não lembro direito se eu fui ler com expectativa, eu não lembro. Eu sei que quando eu li o livro, eu tive daqueles momentos epifânicos, do tipo, foi escrito pra mim esse negócio. E porque a minha identificação com uma das personagens foi muito grande, e o livro trata de assuntos que me interessam muito. O livro vai tratar sobre o absurdo do mundo, o livro vai tratar sobre a arte, sobre o que a arte faz com a gente na nossa vida, sobre o modo como a gente se relaciona com as pessoas. Então foi um livro que me tocou muito. Esse livro conta a história de 2 personagens, na verdade ele é narrado por essas 2 personagens, então intercala as narrativas. Uma das personagens é a Renée, que é uma concierge, que é uma espécie de zeladora e porteira, num prédio de luxo em Paris, um prédio de gente rica. E a outra narradora é uma adolescente de 12 anos chamada Paloma, que tem uma visão assim bem desencantada do mundo e que é muito crítica das pessoas ao seu redor, dos adultos principalmente. Então ela decide que não quer chegar à idade adulta, que ela vai morrer. Então quando ela fizer 13 anos, ela vai se matar. É uma decisão existencial essa. Uma das coisas que eu mais gostei no livro é o diálogo intenso que ele faz com a filosofia. Ele faz um diálogo interessante com a literatura também, cita alguns livros, alguns clássicos aqui, como o Busca do Tempo Perdido, ou Ana Karenina. Mas a Muriel Barbery consegue colocar no livro reflexão filosófica, que as personagens fazem, mas ela também coloca um pouco de tradição filosófica. A Renée é uma autodidata, ela tem origem humilde, ela não teve educação formal muito extensa, na verdade ela estudou muito pouco, mas sozinha ela estuda muito, ela lê muito, ela vai às bibliotecas. E eu me identifiquei muito com a Renée, porque eu também tenho origem humilde de família. Eu durante um tempo também trabalhei com coisas assim pesadas, trabalho mais braçal. Eu também tenho um interesse por autodidatismo. Durante muitos anos eu estudei uma série de coisas sozinha, como língua inglesa, eu estudo filosofia sozinha, como diletante, né? Porque nem dá pra dizer que eu entendo filosofia direito, mas enfim, me interesso, mesma coisa com história. E a Renée, ela tem uma tendência ao isolamento, ela é uma pessoa de poucos amigos, convive com pouca gente. Isso é uma característica minha também, acho que é por isso que o livro doeu, assim, porque o livro tem a ver com o caminho dessas personagens nesse relacionamento com as pessoas, porque essas 2 personagens, Renée e Paloma, são muito rígidas com as pessoas.
elas são muito críticas, elas são muito lúcidas, e isso causa um distanciamento, um isolamento. Elas acabam ficando isoladas das outras pessoas, né? E eu acho que a transformação delas no livro passa por isso. Então, assim, embora o livro tenha uma linguagem mais leve, as personagens façam piadas, são irônicas, a Renée é ótima, ela faz piada com todo mundo, ela é irônica, ela é sarcástica. Esse livro, pra mim, foi bem dramático, né? Eu até vejo muita gente falando, eu achava que esse livro era um drama, mas ele é muito engraçado. Pra mim, ele continua sendo dramático, porque eu me senti muito ali na pele da Renée. Eu e Renée não somos idênticas, a gente tem algumas posturas em relação à vida que é diferente. Mas em várias coisas sérias, a gente era muito parecida e eu me identifico muito com esse caminho que elas têm que fazer em algum momento. Eu gosto muito no livro como o que Renée fala ecoa muito de neoplatônico. A relação dela com a arte é uma relação muito... É uma visão, né? A concepção dela da arte é uma concepção muito schopenhaueriana, né? De como a arte nos conecta com o eterno, né? Com algo para além do tempo. E o caminho da Paloma é um caminho muito existencialista, me lembra muito Camus, especialmente no mito de Sísifo, que são reflexões sobre o absurdo do mundo, se vale a pena viver, se vale, qual é o caminho. Essa é a reflexão da Paloma. Então, quando eu li o livro, eu tinha muito essa impressão que tinha esse diálogo de Schopenhauer com Camus, sabe? Mas não só isso. O livro tem construção de personagens excelentes, o livro tem ótimos diálogos, é um livro gostoso de ler, que eu ainda recomendo muito. Nessa releitura eu senti um pouco de problema de estilo em alguns momentos, nada muito sério, mas assim, em alguns momentos que a Renée fala de filosofia, o livro fica um pouco didático, às vezes é um pouco rígido, e no final eu achei... O final acontece uma coisa meio séria, e eu achei o livro um tantinho dramático. Tantinho só, né? Então assim, teve uma mudança de tom, vamos dizer. Eu também tenho um pouco de crítica com o caminho dessas personagens, né? Porque assim, como eu falei, é um caminho de transformação para as duas personagens, que vai acontecer por algumas mudanças, chegadas de novas pessoas aí nesse prédio, né? Que vão mudar um pouco a relação delas com as outras pessoas e em relação a si mesmas, né? Com o excesso de rigidez no trato com os outros e com elas mesmas. Mas relendo o livro, eu tive a impressão, isso não é um defeito do livro, eu acho que isso é uma quebra da minha expectativa, de que o caminho delas ainda foi um pouco egoísta. Não dá pra falar sem dar spoiler do livro, eu decidi não fazer resenha do livro, porque tem resenha pra cacete aqui no YouTube. Mas se você ler o livro e quiser saber, você comenta aí embaixo, bota spoiler na frente pra não estragar pra galera e a gente discute. Mas eu achei um pouco esse caminho delas, né, de mudança, um pouquinho egoísta. Mas novamente, não é um defeito do livro, as personagens são assim, e tudo bem. É um problema com a minha expectativa. Eu gostaria que o caminho delas tivesse sido um pouquinho mais abrangente, mas enfim. Ainda é um livro do coração, ainda é um livro que me toca muito e que eu recomendo bastante. Bom, foram essas as minhas leituras de setembro. Me digam aí o que vocês leram, se vocês já leram alguns desses livros e qual foi o ponto alto de leitura de vocês nesse mês, o que vocês me recomendam. Beijos e até a próxima. Tchau!